E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje na História Vista do Baixo nós vamos falar sobre uma das maiores bandas de heavy metal de todos os tempos, que é o Black Sabbath, e a música em questão será o War Pigs, um dos maiores clássicos da banda. E se você quiser entender o que diz essa canção fantástica do Black Sabbath, fique ligado nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. O Black Sabbath é uma das bandas mais importantes da história do heavy metal e surgiu na Inglaterra, na cidade de Birmingham, em 1968, em meio a fábricas, desemprego, brigas de gangue e um cenário bastante propício para entender o contexto da época em que os integrantes viviam. A banda tem em sua formação clássica o guitarrista Tommy Iommi, o baixista Geezer Butler, o vocalista Ozzy Osbourne e o baterista Bill Ward. War Pigs é uma das músicas mais conhecidas da banda e é a faixa de abertura do segundo disco, Paranoid, lançado em 18 de setembro de 1970. E o War Pigs já começa com uma controvérsia, porque segundo o letrista da banda, o principal escritor das letras, o baixista Geezer Butler, ela pode ser entendida também como Walpurgis, que quer dizer o Sabá das Bruxas, que já aparece nos primeiros versos da canção, mas que quando foi gravada foi rejeitada pela gravadora e por isso ela se tornou War Pigs. Porém, segundo o próprio Geezer, em algumas entrevistas concedidas às rádios, War Pigs é uma canção anti-guerra e que se posicionava contra a guerra do Vietnã, já que a banda, e Geezer principalmente, compreendiam que os ricos, os dominantes, os governantes se posicionavam como grandes generais que manobravam a população e enviavam os pobres à guerra para lutar e para morrer, muitas vezes sem saber por que ou por quem lutavam. E o tom antibelicista dessa canção fica ainda mais evidente quando na gravação foi incluída uma sirene que remete a um ataque antiaéreo, o que torna esse tom antibelicista cada vez mais evidente nessa canção do Black Sabbath. Isso sem contar que o War Pigs ainda recebeu muitos prêmios como uma das canções mais influentes do heavy metal e é incontestavelmente uma das músicas mais conhecidas do Black Sabbath, sendo então aclamada como uma música, um símbolo antibelicista, um símbolo contra a guerra do Vietnã. Just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. E nos primeiros versos da canção já é nítido esse posicionamento do Black Sabbath, já que esses generais se reúnem para decidir sobre a guerra como bruxas em uma missa negra, fazendo uma alusão, uma referência ao terror
outra temática explorada pelo Black Sabbath, quando esses grandes políticos e governantes acabavam manipulando, envenenando, conduzindo as mentes mais pobres, reproduzindo uma verdadeira lavagem cerebral, fazendo com que essas pessoas lutassem e movimentassem a engrenagem destruidora da guerra. A letra da canção segue no tom crítico contra os incentivadores dessa guerra, uma vez que nenhum deles se posiciona como um soldado a dar exemplo, mas apenas como manipuladores de uma massa de pobres, de trabalhadores que são obrigados a lutar por sua própria condição. Eis que surge então a fusão entre o campo político e o campo mítico do terror explorado pela banda, justamente quando se pensa no final da guerra, uma guerra devastadora para todo mundo e que promove uma certa justiça. E essa justiça não vai ser resolvida no campo da política ou da diplomacia, muito pelo contrário. Essa questão será resolvida no dia do juízo final, do acerto de contas, do apocalipse, quando todos serão julgados por seus atos, inclusive os grandes governantes do mundo naquele momento. E essa era a grande virtude do Black Sabbath. Enquanto a maioria das bandas de rock falavam de amor ou do movimento hippie e se posicionavam politicamente, muitas vezes o Black Sabbath conseguia misturar a política, a diplomacia com o terror, que também era uma vertente popular em ascensão com a difusão de muitos filmes de terror e de salas de cinema pelo mundo. E a fusão desses dois termos foi o diferencial do Black Sabbath diante desse cenário que era comum à maioria das bandas. E essa proposta foi possível devido ao engajamento do baixista Geezer Butler em estudar e conhecer religiosidade, ideologias de vida, culturas diferenciadas e também entender a sua posição de cidadão naquele momento da história. Geezer Butler, além de ser um grande baixista, também era um letrista excepcional que escreveu a maioria das letras das músicas da primeira fase da formação do Black Sabbath, que vai até o começo dos anos 70 com o vocalista Ozzy Osbourne. A parte final dessa música é marcada pelo momento pós-apocalipse, caótico, cheio de cinzas e cheio de destruição, o que nos faz entender o título desse vídeo, War Pigs e a Guerra do Fim do Mundo, onde os porcos da guerra, os responsáveis por tanta destruição, perderam seu poder e todos eles, indistintamente, estariam sob a mira ou sob o julgamento divino, manifestado pelo chamado de Deus. E esses porcos da guerra estão derrotados, de joelho, rastejando, implorando perdão divino, ao mesmo tempo em que a figura maligna, Satanás, abre suas asas e debocha de toda essa situação, gerando um conflito. Quem foi manipulado? O soldado que deu a sua vida ou o general que conduziu a essa situação? E por mais marginalizado que seja, o heavy metal pode nos ensinar muito. Nessa canção específica do Black Sabbath, War Pigs, apesar de estar um tanto quanto oculta,
é possível fazer uma analogia dos porcos da guerra, os generais que foram responsáveis por todas essas catastróficas ações, aos personagens porcos do romance A Revolução dos Bichos, de autoria de George Orwell e lançado em 1945. E esses personagens porcos, buscando uma sociedade ideal, acabam sucumbindo à corrupção, ao autoritarismo e ao poder, uma faceta bastante comum e associada a esses generais de guerra, conforme foi exposto pelo Black Sabbath, que acabam desencadeando situações, problemas e que muitas vezes não atingem os seus objetivos. E mostrando a versatilidade e a erudição de Geezer Butler, a música War Pigs faz uma outra menção bíblica, essa presente no livro de Mateus, quando Jesus disse: não deem pérolas aos porcos. E nesse caso, as pérolas significam as vidas que foram deixadas no campo de batalha e os porcos, os próprios generais. Isso porque os animais não saberiam o que fazer com um bem tão precioso, em uma ressignificação onde os porcos de guerra, os generais, não dão o valor necessário à vida dos combatentes, fazendo com que elas se percam nesse processo da própria guerra. E essa passagem converge com a intencionalidade da letra de War Pigs, já que ela se posiciona como uma canção antibelicista, onde as vidas, seja de um soldado, de um general, de um combatente, de qualquer pessoa, deve ser valorizada. E ainda provoca um terror, já que quando não se tem essa valorização por conta dos grandes governantes, eles serão julgados e punidos no juízo final. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e aprendido um pouco mais de história com essa música do Black Sabbath. E se você gostou dessa abordagem que mistura heavy metal e história, eu te convido a assistir os demais vídeos da História Vista do Baixo. Aqui eu já trabalhei música do Iron Maiden, do Metallica, do Judas Priest, do Slayer, do Motorhead e uma série de outras músicas que com certeza passam muitas mensagens que quando você está só escutando a canção são despercebidas. Mas aqui você aprende um pouco mais, além de escutar uma música de ótima qualidade. E já fica combinado, o nosso próximo vídeo está imperdível e será com Michael Jackson, o rei do pop, em uma canção muito conhecida. Se você gostou desse vídeo, já compartilhe esse material nas redes sociais com os amigos
com os fãs do Black Sabbath. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva e ative o sino de notificações para receber sempre as lembranças de quando tiver um vídeo novo da História Vista do Baixo. E eu recomendo, escute mais Black Sabbath, escute mais heavy metal, escute mais rock, já que essas canções têm muito a nos ensinar. É isso aí, pessoal. Se você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Meu nome é Bruno Tuluc, sou professor de História e aguardo você no próximo vídeo do História Vista do Baixo, beleza? Valeu, gente. Tchau, tchau.